A growing movement led by right-wing politicians is increasingly challenging a centuries-old value of America's political system, the separation of church and state. Laura Barón-López explores the rise of this religious rhetoric and what it means for November's midterm elections. On the ballot this November are a number of high-profile Republican candidates who are embracing Christian nationalist ideals. That's a belief that America was founded by and for white Christians, and that the government should center its policies on those religious beliefs. Take a listen to these Republican candidates facing voters next month. You can call us extremists, you can call us domestic terrorists. You know who else was called a lot of names his whole life? Jesus. I'm a Christian and I say it proudly. We should be Christian nationalists. The church is supposed to direct the government. The government is not supposed to direct the church. So much for this myth of separation of church and state. When you look at our platform, it's the only platform out there that recognizes the Creator, that recognizes that we have rights that supersede government. We need people all over the country to be willing to put on that full armor of God, to stand firm against the left's schemes. You'll be met with flaming arrows, but the shield of faith will stop that. Nacionalismo cristão. O nacionalismo cristão é o nacionalismo religioso filiado ao cristianismo. Os nacionalistas cristãos se concentram principalmente na política interna, como aprovar leis que refletem sua visão do cristianismo e seu papel na vida política e social. Nos países como uma igreja estatal, os nacionalistas cristãos, ao buscarem preservar o status de um Estado cristão, defendem uma posição anti-desestabelecimento. Os nacionalistas cristãos enfatizaram a recuperação do território no qual o cristianismo floresceu anteriormente e historicamente para estabelecer um Estado pan-cristão, fora dos países dentro da cristandade. Eles promovem ativamente discursos religiosos em vários campos da vida social, desde a política e a história, até a cultura e a ciência. No que diz respeito à legislação, por exemplo, os nacionalistas cristãos defendem as leis azuis. Os nacionalistas cristãos têm encorajado o evangelismo, bem como as famílias a terem mais filhos como meio de aumentar o crescimento da população cristã. Os nacionalistas cristãos apoiam a presença de símbolos e estátuas cristãs na praça pública, bem como o patrocínio estatal para a exibição da religião, como a oração escolar e a exibição de presépios durante a época de Natal, ou a cruz cristã na Sexta-feira Santa. Os nacionalistas cristãos obtêm apoio da direita cristã mais ampla. Movimentos nacionalistas cristãos muitas vezes têm estruturas de liderança complexas, dependendo da natureza de seu relacionamento com as instituições da igreja local. Alguns movimentos são orientados para os leigos, com participação clerical simbólica e apoio indireto das estruturas da igreja local, enquanto outros são liderados ou fortemente influenciados pelo clero local. O envolvimento do clero em vários movimentos nacionalistas cristãos desde o século XIX levou ao desenvolvimento de formas particulares de nacionalismo cristão. Desde o século XIX levou ao desenvolvimento de formas particulares de nacionalismo cristão, que são conhecidas como nacionalismo clerical, também conhecido como cleronacionalismo ou cleronacionalismo. Os nacionalistas cristãos muitas vezes cooperaram entre as linhas denominacionais, fomentando um espírito de ecumenismo para avançar certos objetivos. O nacionalismo cristão nos Estados Unidos manifesta-se através da promoção da arte religiosa e do simbolismo em praça pública, como a exibição dos 10 Mandamentos e o lema nacional In God We Trust, que entrou em vigor para distinguir os Estados Unidos do ateísmo estatal da antiga União Soviética. A Fundação para o Direito Moral, por exemplo, foi fundada para esse fim. A ideologia também defende a visão de que as políticas públicas devem ser formadas estritamente por crenças cristãs, como a imposição de restrições legais ao aborto. Os nacionalistas cristãos apoiam as leis azuis dominicais de acordo com a tradição princípios sabatistas do primeiro dia. A Aliança do Dia do Senhor foi organizada por representantes de várias denominações cristãs para este fim. Em 2018, a Congressional Prayer Caucus Foundation iniciou o projeto Blitz para atingir esses objetivos.
A National Reform Association é uma organização fundada em 1864 e ativa até hoje, que busca introduzir uma emenda cristã à Constituição dos Estados Unidos. Grupos de advocacia, como a Alliance Defending Freedom e o First Liberty Institute, trabalham para defender sua visão da cláusula de livre exercício da primeira emenda. O Partido da Liberdade Cristã é um partido político que vê os Estados Unidos como um país cristão. André Viteyard e Samuel Perry resumem o nacionalismo cristão com as seguintes declarações. O governo federal deve declarar os Estados Unidos uma nação cristã. O governo federal deve defender os valores cristãos. O governo federal não deve impor a estrita separação entre igreja e Estado. O governo federal deveria permitir símbolos religiosos em espaços públicos. O sucesso dos Estados Unidos faz parte do plano de Deus. O governo federal deveria permitir a oração nas escolas públicas. Matthew Dovd diz: o nacionalismo cristão branco completamente ocupou os republicanos. O colaborador político da MSNBC, Matthew Dovd, acusou os republicanos de serem engolidos pelo nacionalismo cristão branco, vendo a política e religião como a mesma coisa. Make no mistake about it. We are talking about Christianizing America. We are talking about spreading the gospel in a political context. Christian nationalism has nothing to do with Christianity. It's man saying this is God's law and administering it for the purposes of achieving absolute political power. And the societies that practice it are the most evil places on earth. We should not be taking orders by the government. The government needs to be looking at the church and saying, how do we do this effectively? The big idea of Christian nationalism is that God made America from a particular kind of white Christian. That group is supreme in this nation. Everyone else is subordinate. And they need to be kept subordinate with violence if necessary. This movement has been about scaring white Christian people into believing that there is an enemy out there that's going to obliterate you. It is not new. It's always been a part of this American experience. Those who want to take religion and use it to justify all kinds of evils. Christian nationalism seems to reemerge during times of intense cultural and political conflict, especially when those who have traditionally been in power, white, conservative Christian men especially, feel like that power is threatened. I don't want everybody to vote. Elections are not won by a majority of people. They never have been from the beginning of our country, and they are not now. I think it's absolutely clear that this movement created Donald Trump. It's not because they identify with him and feel that he's one of them. It's because he can be an instrument, the wrecking ball that they use to bring down the federal government that they have so many problems with. The courts aren't going to decide who the next president of the United States is going to be. We the people decide. Make us good soldiers, God. Make us good soldiers in your kingdom. We have to take a stand against this, and we have to defeat it. There is an intensity right now, and yes, I am very concerned that this is going to end up in a civil war. There is no more gray area.
You on the side of Jesus Christ, or you're on the side of the devil? You God-hating communist America, you'll find out what an insurrection is, because we ain't playing your garbage. We ain't playing your mess. It's very much a holy war. A culture was built in which mainstream Christians feel completely legitimate, indeed could feel righteous in trying to overthrow their government. You don't have a radicalized Republican Party without the evangelical church. The raw truth was on November 3rd, 2020, President Donald J. Trump won the election. The ruling is a win for conservatives and the Christian right's influence on the court and in politics. In reality is, the Republican Party is more extreme, more dangerous, and more committed to the autocratic project of gaining power right now than it was on January 6th of 2021. And this has to be confronted, and there is no issue that supersedes it.